Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Léo Franca e sou casado com Micaele Franca e somos pais de duas filhas com síndrome de Down, a Bia e a Gabi. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês para contar um pouco da nossa história, porque eu tenho recebido sempre as mesmas perguntas, muitas vezes no meu privado. E aí, como é que seria ser pai de duas crianças com síndrome de Down? Então eu resolvi fazer alguns vídeos para começar a compartilhar com vocês e espero inclusive ajudar a todos os pais de uma forma geral que têm seus filhos especiais, ok? Então esse primeiro vídeo eu vou focar especificamente na chegada da nossa Bia, nossa Beatriz, não é? Nossa filha com 13 anos com síndrome de Down, tá? Então, há 13 anos atrás, né, minha esposa engravidou naturalmente e foi uma gravidez muito tranquila, uma gravidez que a gente fez um pré-natal, um acompanhamento muito bom, não tinha nenhuma indicação que nossa filha nasceria com síndrome de Down, muito pelo contrário, fazíamos os exames e o acompanhamento e sempre saímos dos exames com uma perspectiva de criança sem síndrome de Down ou sem nenhum tipo de anomalia, né, genética. E a gente sempre preocupado com a questão da saúde, né, porque independente de qualquer síndrome que a criança possa ter, a gente, como enquanto pais, a gente se preocupa muito com a questão da saúde da mãe e do bebê, né? E isso a gente fez, graças a Deus, sempre contamos com excelentes profissionais e que nos deram muito apoio para que a gente pudesse percorrer essa gestação de forma abençoada. Bem, todos sabem que um parto previsto aí, normal, geralmente dura aí umas 40 semanas, né? Mas no nosso caso com Bia, quando chegou mais ou menos com 36 semanas, ela começou numa consulta de rotina, para ser mais específico, né, a doutora, a ginecologista, né, e obstetra, ela foi fazer o que sempre fazia, que era escutar os batimentos cardíacos, e aí descobriu uma desaceleração do batimento. Então começou a cair esse batimento nesse dia da consulta. E aí ela não pensou duas vezes e a gente, tanto eu como Micaele, fomos pegos de surpresa, mas ela mandou que a gente fosse direto para a maternidade, para poder se preparar para antecipar esse parto, já que havia essa questão, né, que até então seria nova, o batimento da nossa Bia começou a cair e por precaução ela achou por bem, graças a Deus, né, ela teve esse discernimento e fazer esse parto. E aí nós fomos para a maternidade, né, e chegando lá, houve uma preparação para ela poder entrar no bloco cirúrgico. Inclusive, queria muito ter assistido o parto, mas não sei o que foi que houve no dia. O fato é, não me deixaram entrar na sala de parto. Eu fiquei do lado de fora, o fato é que eu não entrei. E aí, quando eu estava do lado de fora, muito ansioso nesse momento, sem saber o que estava acontecendo lá, né? Passa uma mini incubadora com a bebezinha, né? E um grupo de enfermeiras acompanhando essa incubadora. E em seguida passa uma doutora. Então a pediatra me abordou, disse: pai, eu preciso dar uma palavrinha com você. Então nesse momento eu digo: puxa vida, que palavrinha é essa? Então eu fiquei muito apreensivo, confesso a vocês. E aí ela me chamou no local, disse: pai, eu preciso que você fique calmo, tranquilo, porque em primeiro lugar a sua bebê nasceu bem, está sadia, tá? E a mãe também está muito bem, deu tudo certo no parto. Mas, aí esse mais é aquela coisa que vem em poucos segundos, seu corpo se transforma, né? Então veio uma descarga de adrenalina em cima de mim, muito forte. Então ela disse assim: pai, veja bem, o meu papel é analisar toda criança assim que nasce, não é? Então eu fui fazer minha análise com Beatriz, né, com a sua filha, e eu percebi traços de síndrome de Down. Agora o que acontece? Eu não posso aqui já lhe dar
a afirmação de que sua filha é síndrome de Down. Por quê? Porque clinicamente, para eu atestar isso, eu precisaria que pelo menos ela preenchesse 10 requisitos. Mas na verdade ela preenche ali 4, no máximo 5. Então o que sugere nós fazermos rapidamente, no caso solicitar um exame genético, que é conhecido como cariótipo, para a gente saber realmente se ela tem ou não a síndrome de Down. Ok. Então, quando ela acabou, né, eu estava assim meio que em estado de choque, porque eu confesso para vocês que não era uma notícia que eu imaginava escutar, não é? Então, foi um conflito de sentimentos muito forte que eu senti ali. Empolgação, euforia, felicidade, alegria, alívio por saber que a bebê estava bem, minha esposa também, mas também de muita apreensão. Era tudo muito novo, não é? E era normal, acredito, que eu ficasse um pouco confuso, né? Esse mix de sentimentos realmente que eu tive lá naquele momento. Então ela disse: o senhor pode aguardar, né, que sua filha vai ser preparada e vocês vão poder visitá-la logo mais, mas por enquanto o senhor tenta ficar calmo e aguarda sua esposa no apartamento, que a gente vai lá conversar com ela. Ok, então fiquei ali naquele momento muito apreensivo, realmente, preocupado muito com a reação agora da minha esposa. Então o foco saiu de mim e realmente minha preocupação passou a ter uma prioridade, que era a reação de Micaele quando ela soubesse da notícia. Mas o que aconteceu? Fui para o apartamento, minha esposa veio, ficou lá bem consciente. E aí entrou a equipe médica e entrou a ginecologista dela, né, a obstetra, que nos passa muita confiança, nos dá muita força. E ela foi abrindo assim, foi construindo, foi pavimentando a maneira correta para a pediatra dar a notícia. Até que deu a notícia para minha esposa. E espantosamente, hoje eu confesso a vocês, a reação dela foi muito assim... tranquila, muito tranquila. Foi tão tranquila que me espantou, sabe? Ela ficou assim meio que inerte, meio assim, sabe? Eu não sei se era efeito ainda das drogas que é administrada durante um parto cesáreo, enfim, não sei se era o momento, né, que acontece pós nascimento da bebê, não sei. Só sei que ela tá, tipo, tudo bem, mas cadê minha filha? Eu quero ver minha filha. E aí a gente começou a passar uma maratona, porque como ela foi prematura, ela passou mais de 30 dias, salvo engano, dentro daquela UTI, né, onde ficam as incubadoras, a bebezinha fica lá, e muito pequenininha, a gente ia mexer lá com ela, olhar, muito delicado, cheio de aparelhos, monitorando, né, aquele barulhinho que eu nunca mais esqueço, de vez em quando dá um susto porque ele desconecta, porque sai do dedo e você tem aquele impacto. São detalhes que não saem da nossa memória. Mas a gente ficou lá um mês e minha esposa foi amamentando. E nesse período lá, a gente, por incrível que pareça, não ficou muito preocupado com a síndrome de Down, e sim com a recuperação total dela, para que ela pudesse receber alta, né? Para que nós pudéssemos ir para casa. Então, naquele momento ali, a gente se desligou um pouco dessa questão, embora a gente providenciou o cariótipo, e o cariótipo levava até 40 dias para que viesse o resultado, né? E a gente recebeu alta, foi para casa com ela. E o resultado do exame não vinha. Então, você fica naquela situação, será que é? Será que não é? E ficava aquela situação, eu olhava para ela, via traços, né? Micaele ficava muito otimista, achando que não. E a gente aguardou o cariótipo chegar. Enfim, chegou o dia do cariótipo e a gente foi direcionado para a geneticista que fez. Mas o fato foi muito impactante, mais impactante no retorno desse exame do que no dia que eu soube, inclusive, da possibilidade pela pediatra na maternidade. Então, essa pessoa, ela abriu o exame na nossa frente e identificou. Na verdade, eu até quando abri, antes da palavra dela,
eu olhei para o cromossomo 21, né, e não vi 3 pares, o que me deu muita esperança. Embora no resultado do exame lá nas observações tinha a trissomia do 21. E daí eu fiquei sem entender como tem se não tem o cromossomo a mais. Mas o fato é, ela explicou que houve uma migração de um pedacinho do 14 e mesmo imperceptível ele colou lá no 21, caracterizando a síndrome de Down. Então confirmou. Mas o X da questão nesse dia não foi a confirmação. Que até porque eu particularmente vinha trabalhando muito em mim mais a possibilidade de ter do que não ter. Então não é que eu tenha me conformado de cara, mas eu trabalhei muito bem isso, né? E também trabalhei um pouco isso em Micaele, para que não ficasse tão mais abalado a situação, mais forte, né? E aí o que nos chocou nesse dia foi a explicação dela. Então ela falou coisas que eu acho que uma médica na posição dela, por mais que seja sincera e que queira alertar a gente, ela poderia ter usado de outra forma, sabe? Mas ela disse que teria pouca perspectiva de vida, que seria uma criança frágil, que ia dar muito trabalho, que isso, que aquilo outro. E a gente realmente saiu de lá muito chocado. Eu acho que foi a partir desse dia que a ficha caiu, né? E a gente teve momentos de queda, teve momentos de muita frustração, teve momentos de conflitos. Mas eu me lembro que também, assim, graças a Deus, a gente teve um apoio muito forte de alguns parentes. Chegaram juntos em oração, em apoio, em amor. Isso foi fundamental para o nosso equilíbrio, né? A própria equipe médica da parte da pediatria, que nós já tínhamos o contato, que foi meu pediatra, continua até hoje, sendo dos meus filhos, graças a Deus. A médica, a obstetra também. Enfim, a gente teve muito apoio, né? E a gente começou a pesquisar. Foi pesquisando, consumindo conteúdo para poder começar a entender aquele novo, né, que a gente estava enfrentando. E a gente foi descobrindo que talvez aquela ideia inicial mais dramática, mais difícil, né, não era tão assim não, como se mostrava muitas vezes pelo que a médica falou e pelo que o nosso achismo, né, na nossa ideia, nosso senso de que o que seria síndrome de Down. Então foi sendo desfeito a partir do momento que a gente começou a estudar e fazer isso, conversar com pessoas e pais que também tinham crianças especiais. Isso que é importante. Por isso que eu resolvi fazer esses vídeos, não é só para contar uma historinha bonita, cheia de emoção, não. Mas é o principal alvo, é aqui estar trazendo para vocês, pais, que estão descobrindo hoje, ou descobriram há pouco tempo, que seu filho tem síndrome de Down, ou tem outra qualquer anomalia genética, que Deus nos capacita a enfrentarmos todos e qualquer obstáculo. Então, levanta a cabeça. Eu digo a você por experiência. Nós temos o direito, muitas vezes, na nossa humanidade, na nossa fragilidade, de cair, de sofrer. E muitas vezes passamos o luto, mas a gente também tem condições, sim, de superar tudo isso, se a gente crer no nosso Deus e entregarmos a Ele de coração tudo o que a gente está passando. Então estou aqui para encorajar vocês e dizer a vocês que é luta, mas é vitória também. Hoje temos muitas coisas positivas com a nossa Bia e com a nossa Gabi, que no nosso caso temos 2. Mas essa outra parte eu vou contar no outro vídeo, tá certo? Para que não fique muito extenso. Então que Deus abençoe vocês, espero ter mostrado um pouco de como foi a chegada da nossa Bia. E nos próximos vídeos eu vou contar sobre o desenvolvimento dela, hoje com 13 anos, as mudanças de fase. Vou contar também sobre a chegada dos nossos outros filhos, Léo Filho, que veio sem síndrome de Down. Falar da nossa Gabi, que veio com síndrome de Down. E falar, por último, da nossa Isabelle, com 7 meses, que não tem síndrome de Down. Tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe grandemente. Fiquem firmes no Senhor. E Ele nos capacita e nos dá total condições de passarmos adiante, sempre sorrindo e crendo que dias melhores virão. Tá bom? Um forte abraço.